Bom dia. Eu vim aqui. Meu nome é Francisco Ayrton Rocha. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, professor de reumatologia. Me pediu para falar um pouco sobre a situação da artrite reumatoide, uma doença que acomete principalmente mulheres, cerca de 0,5% da população, quer dizer, de cada 200 pessoas, uma teria a doença. E qual a importância disso, qual a realidade dessa doença do ponto de vista das dificuldades que um paciente enfrenta no nosso estado. Eu diria que no Ceará não é muito diferente do que ocorre no resto do país. No serviço público, você tem uma dificuldade muito grande do paciente chegar até ter seu atendimento. Isso é uma realidade nacional, porque o nosso sistema unificado de saúde, ele tem uma demanda muito grande. O paciente muitas vezes não é identificado em tempo hábil a sua doença, e isso retarda a chegada dele a um especialista. Já há dados mostrando que o paciente tratado pelo reumatologista, o paciente de artrite reumatoide, que é essa doença que acomete as juntas e que pode levar à destruição das juntas e afeta muito a qualidade de vida desses pacientes. Esses pacientes, quando tratados pelo reumatologista, não só ele custa menos para o sistema, como ele é melhor tratado. Entretanto, boa parte mesmo desses pacientes com artrite reumatoide poderia ser avaliado por um especialista e ser seguido de perto no Sistema Único de Saúde por um médico geral no sistema, por um clínico geral. Por quê? Porque ele iria com a prescrição feita, com a medicação a ser administrada, e um médico o avaliaria para os efeitos desse tratamento, fazendo consultas a intervalos mais longos com o especialista, que é assim que funciona nos países onde a saúde é mais organizada, pelo menos no nosso ponto de vista. Isso é muito importante. Outra grande dificuldade que tem no Ceará, mas não é diferente do resto do país todo, os doentes com problemas reumatológicos não têm acesso a serviços de reabilitação. Aí dizendo fisioterapia, terapia ocupacional e também serviços de apoio psicológico, né? Nós estamos enfrentando agora uma crise muito grande no atendimento psicossocial no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, pelo menos. Acabou de ser reportagem com pacientes com transtornos de comportamento e pacientes psiquiátricos. Então, esses pacientes com doenças crônicas, quer dizer, de longa duração, como a artrite reumatoide, muitas vezes eles desenvolvem depressão, ansiedade, e isso são transtornos que pioram a qualidade de vida desses pacientes e deveriam ser tratados. Só que a rede pública não comporta. Isso não é diferente no resto dos estados do país, eu poderia dizer, embora nós não tenhamos esses dados. Nós, que eu digo, o Ministério da Saúde não tem esses dados de uma maneira absolutamente concreta. Tem estimativa, mas não tem isso concreto. Além disso, o acesso à medicação desses pacientes não é ruim hoje, isso a gente deve dizer. Os medicamentos que são utilizados estão disponíveis na rede pública referenciada. O que é referenciado? Os hospitais terciários, quer dizer, de alta complexidade, que atendem esses pacientes, de secundários e terciários. A medicação geralmente é disponível. Há dificuldades, frequentemente falta, eventualmente a falta pontualmente, mas não há a situação que a gente vivia há 5 anos atrás, que praticamente a gente não tinha os medicamentos. Hoje a gente tem disponível. Quer dizer então que os pacientes do sistema conveniado, quer dizer, pseudo-privado ou privado que seja, com planos de saúde, tem uma situação absurdamente melhor? Não. A gente tem que entender que o sistema de convênio, de plano de saúde, não é uma maravilha. Parte desses pacientes tem bons planos de saúde e consegue um atendimento de qualidade, mas boa parte dos pacientes atendendo em plano de saúde também tem dificuldade de acesso a um especialista. Muitas vezes, por falta de fiscalização, alguns colegas podem assumir o papel do reumatologista para tratar, que está lá no plano de saúde, e o plano de saúde não verifica que aquele
colega profissional não é reumatologista. Às vezes o médico nem que se coloca como reumatologista, mas está lá no livro, na lista de especialistas que ele pode atender. Isso não é verdade, acontece. E o que é que ocorre também? Alguns planos de saúde limitam as consultas e o tempo de retorno. Então e também a solicitação de alguns exames. Isso provoca uma dificuldade. Evidentemente que nos planos privados o atendimento é muito melhor do que no SUS. Não dá para comparar, mas também não é a oitava maravilha. Outra coisa que é importante em relação ao tratamento, os mecanismos de reabilitação, ou seja, fisioterapia, terapia ocupacional e também tratamento de suporte psicológico, nos planos privados não funciona como deveria. As clínicas de fisioterapia, o valor que é pago às clínicas de fisioterapia é muito aquém do que seria um valor justo para poder você ter um atendimento de qualidade. Então, o atendimento multidisciplinar nos planos de saúde é deficitário. Ou seja, o doente reumatológico, ele está melhor, o paciente com patologia reumatológica, com artrite reumatoide, está melhor que há 10 anos? Está. Nós podemos dizer isso, ele está melhor tratado, a gente avançou. Mas ainda há muito a ser feito, tanto na esfera pública como na esfera privada. Quando eu estou falando privado, eu estou falando plano de saúde. Por quê? Porque esse é um tratamento de longo prazo, é um tratamento multidisciplinar, envolve muitos profissionais e envolve recursos que muitas vezes a boa parte da população não tem. E não é só, de novo, não é só um tratamento medicamentoso, é também um tratamento não farmacológico, não medicamentoso, que precisa ser dispensado para esses pacientes. Tem custo e mesmo na esfera privada não é provido. Doutor, mas mesmo com essa sua explanação perfeita, agradeço, o paciente de doenças reumáticas tem o que comemorar? Pode ficar tranquilo? Se bem tratado, tem uma qualidade de vida a desejar, né? Enfim, digna do que merece? Olha, eu tenho 25 anos de formado. Se eu for comparar como chegam os meus pacientes com artrite reumatoide hoje, como eles estão, para como eu, quando comecei a clinicar, é uma diferença, felizmente, muito grande. Hoje a gente consegue dar um diagnóstico mais precoce. Isso é importante, apesar das dificuldades. Hoje a gente consegue avaliar melhor o paciente. Hoje o paciente também está mais instruído e busca o tratamento. E as medicações fizeram uma diferença muito grande na artrite reumatoide. Mas isso é uma realidade de toda a saúde. Frequentemente eu ouço coisas como os pacientes, mas não melhorou nada para isso, isso está do mesmo jeito. Não é verdade, está do mesmo jeito, é a mesma. Não, nós avançamos, há muito o que comemorar. E ter tanta saúde é um modo contínuo, quer dizer, você sempre quer mais, as pessoas estão vivendo mais, mas as pessoas precisam viver mais e ter mais qualidade de vida. Então, hoje está melhor do que ontem e certamente amanhã a gente tem que trabalhar para que continue num processo contínuo de melhora, não só do tempo de vida das pessoas, mas da qualidade de vida. Por exemplo, os pacientes com artrite reumatoide podem ter problemas cardíacos. A gente não identificava isso antes. A gente identifica hoje. Então a gente trata eles mais precocemente para diminuir a chance dele ter problema como tipo infarto ou acidente vascular cerebral, que popularmente é chamado de trombose no cérebro. Então, tratar isso e ficar alertando e cobrando tanto na esfera pública das autoridades para melhorar a atenção de saúde, quanto mesmo nos planos privados para melhorar principalmente o atendimento não especificamente do médico, mas do atendimento multidisciplinar, vai fazer com que os pacientes, com que você me pergunte daqui a 5 anos se tem o que comemorar. Eu digo, olha, temos mais coisa a comemorar, as coisas andaram de 2011 para 2016, certamente nós vamos estar melhor no futuro. Pelo menos é para isso que a gente trabalha. Obrigada, doutor. E o doutor Ayrton Rocha está no 21ª Jornada Norte e Nordeste de Reumatologia.